Oi, gente, tudo bom com vocês? Quem quer um pouquinho de resfriado aí, vocês querem? Não, né? Ótimo, então não vou mandar pra vocês não. Podem ficar sossegados. Pois é, sabe, esse tempo maluco aí. Tem dia que tá quente, tem dia que tá calor. Eu não sei o que tá acontecendo, eu tô. Desculpem, mexeu com a minha via nasal. Bom, este vídeo é uma segunda tentativa de um que eu já fiz logo cedo, só que não ficou muito bom. Então eu acho que esse vai ficar bem melhor. Eu já fiz alguns vídeos aqui contando histórias do futebol, histórias assim de tragédia, que eu trouxe a tragédia de São Januário, o dia que o Alambrado no jogo Vasco São Caetano caiu. Uma informação que ficou passando batida é que não tinham torcedores do São Caetano no estádio. O estádio estava inteiramente ocupado por vascaínos, sendo que não existia esse negócio de mando único. Tinha que destinar uma parte dos ingressos para a torcida do São Caetano. E não destinaram, não tinha torcedor do São Caetano nesse jogo no dia. Foi o adendo que ficou faltando. E trouxe também o escândalo dos cachirules, que foi um escândalo, um dos maiores escândalos de gato do futebol mundial, né? E agora tem mais um escândalo, só que esse foi do nosso futebol. Nosso futebol nacional, envolvendo 3 times e a CBF, envolvendo um jogador. Envolve um time de Tocantins e 2 de São Paulo. Aliás, um abraço para os amigos aí do Tocantins, né, um dos estados mais jovens do Brasil. Então vamos lá. A história de hoje envolve um jovem lá de Araguaína, no estado do Tocantins. Sandro, gravem este nome, Sandro Hiroshi Parreão Way. Nascido no dia 19 de novembro de 1980 em Araguaína. Mas calma que essa data tem uma explicação e vocês logo vão entender. O Sandro Hiroshi, ele nasceu nessa cidade de Araguaína, filho de pai japonês e mãe brasileira. E quando ele conseguiu o seu primeiro registro no futebol, porém, olha, agora esse nome, ó, essa data mais ou menos, junho de 1994, ele conseguiu, junto à Secretaria de Segurança Pública do Estado do Maranhão, ele conseguiu uma identidade com a data de nascimento, 19 de novembro de 1980. Só que tem um problema. Ele nasceu um ano antes, no dia 19 de novembro de 1979. Sacaram a pegadinha? O ano que eu falei que estava errado. Ele nasceu em 79. Em agosto, nessa época, ele defendia o Tocantinópolis, um time do futebol tocantinense. E nessa época, ele fez uns testes no Rio Branco de Americana. Pra quem não sabe, o Rio Branco, eu não sei se esse time ainda continua licenciado, tem um tempo acho que tava, não sei se ainda continua jogando alguma divisão de acesso do futebol paulista. Ele fez os testes e foi aprovado, já usando o documento já adulterado. Ele obteve, desculpem gente, o primeiro registro na FPF, Federação Paulista de Futebol. Mas olha só os desdobramentos dessa história. Março de 1997, ele disputou o campeonato sul-americano sub-20, sub-17, quer dizer, pela seleção brasileira. A idade limite era 17 anos, ele jogou com documento adulterado, já com o ano 80. Mas pelo documento ele teria 16 anos para jogar. Sabe o que acontece? Era sub-17, o limite mais ou menos é 17. Até dava para ele ter jogado o sul-americano com o documento original. Não ia ter tanto problema. Mas, olha, as coisas começaram a mudar mesmo já em 1999. Após ele ser destaque no Campeonato Paulista daquele ano, Campeonato Paulista esse que foi vencido pelo Corinthians, numa final
sobre o Palmeiras, que tinha acabado de ser campeão da Libertadores, uns 3 dias antes. O jogo da final acabou em pancadaria, teve briga entre os jogadores no campo. Edilson foi fazer umas baixadinhas e acabou gerando uma bela de uma confusão. Foi uma treta danada. Após ele ser o grande destaque, a maior revelação do Campeonato Paulista, ele chamou a atenção do São Paulo. Que eles perceberam assim, olha, o moleque é bom, tem futuro, vamos contratar. O Rio Branco recebeu nessa brincadeira toda 2,5 milhões de reais. Mas aí o que é que acontece? Naquele tempo, 2 milhões de reais por um jogador era grana pra caramba. Por quê? Naquela época o dólar tava valendo em torno de um e pouquinho, R$1 e pouco. Hoje o dólar tá tão desvalorizado que, olha, não tá dando nem pra comprar uma bala. Mas antigamente dava, era dinheiro pra caramba. Nisso que acontece? Em julho, a CBF viu uma coisa. Falou, opa, pera aí, alguma coisa tá errada aí. Tem alguma coisa errada. A CBF reconheceu que os documentos dele e o registro do Rio Branco e no São Paulo tava errado, tava adulterado. Eles perceberam, não, peraí. Tá falando aqui que ele nasceu em 80, mas aqui tá falando que ele nasceu em 79. O que que tá certo, o que que tá errado? Só que ele foi liberado pra jogar. Mesmo assim, ele foi liberado pra jogar o Campeonato Brasileiro. É em agosto de 99 que a cobra começa a fumar. E não é um cigarro só não, a cobra fuma um maço inteiro de vez. Porque é o que acontece. São Paulo e Botafogo disputaram uma partida lá pela rodada do Campeonato Brasileiro. A partida acabou 6-1 pro São Paulo. Posteriormente depois poderia ter provocado o rebaixamento do Botafogo do Rio. E nesse jogo, o Sandro Hiroshi marcou um gol. Só que os desdobramentos começaram depois desse jogo. Olha o que acontece. O Tocantinópolis mandou um alerta pro Botafogo, ó. Tem uma adulteração no documento do Sandro Hiroshi. Tem uma coisa errada aí, viu? Já avisou que tinha coisa errada. E o Botafogo do Rio entrou na justiça, entrou com uma ação na comissão disciplinar, pleiteando os pontos dessa partida. Só que 6 outras equipes também, além do Botafogo, mais 6 equipes entraram na comissão disciplinar pleiteando os pontos da partida. Esses times foram Botafogo de Ribeirão Preto, Internacional de Porto Alegre, Coritiba, Atlético Mineiro, Vasco da Gama e Guarani de Campinas. Esses 7 times pleitearam os pontos das respectivas partidas. Mas olha o que aconteceu. O São Paulo só perdeu 4 pontos. Esses 4 pontos só foram confirmados a perda em outubro de 99. E eles perderam os pontos do jogo. São Paulo 6, Botafogo 1 e São Paulo 2, Internacional 2. O Botafogo levou 3 pontos, que foi o que salvou do descenso naquele ano, pela vitória do São Paulo. E o Internacional de Porto Alegre recebeu mais 2 pontos porque o jogo tinha acabado em empate. Ou seja, foram 4 pontos, né? Eu vou falar, mas só que aí tem uma pergunta, mas o São Paulo perdeu esses pontos por causa do gato do Sandro Hiroshi? Não, não foi por causa do gato. Eles perderam os pontos por causa da escalação dele. Ele estava com passe, por enquanto ele estava bloqueado pela CBF. Como ele estava bloqueado, e acho que a CBF, mesmo a CBF tendo autorizado a escalação dele, o São Paulo, meio que de gaiato na história, acabou perdendo os pontos, né?
Em novembro saiu a condenação do Sandro Hiroshi. 180 dias de suspensão do futebol. Olha que ele poderia ter sido banido, mas ele foi suspenso por 6 meses. Ele cumpriu essa suspensão. Depois ele foi um jogador itinerante. Ele jogou nos Emirados Árabes, na Coreia do Sul, jogou no Flamengo, aqui no Brasil, se eu não me engano, ele jogou acho que no Guarani de Campinas, e ele jogou no Red Bull Brasil. Red Bull Brasil, que foi a sensação do campeonato paulista, né, dos últimos anos aí, mas recentemente também foi sensação. Time que comprou o Bragantino, de Bragança Paulista, que agora é Red Bull Bragantino. E olha, promete vir forte a Red Bull, hein? Agora como Red Bull Bragantino, promete vir mais forte ainda. Só que o que acontece? Essa confusão toda de perder de ponto, de anular, de querer anular rebaixamento na justiça, o que aconteceu? O Campeonato Brasileiro de 2000 não foi organizado pela CBF, foi organizado pelo Clube dos 13, onde surgiu a Copa João Avelange, que foi aquele retetê toda, aquela bagunça, que deu, que no fim que acontece? Que todo mundo até hoje fala que o Fluminense tem que pagar a Série B, porque eles jogaram em 99 a Série C, que eles tinham sido rebaixados em 98, subiram da C para B. Como não teve Série B e não teve Campeonato Brasileiro naquele ano, teve a Copa João Avelange, então juntaram os times das 3 divisões que existiam até então. Hoje tem uma 4ª divisão que surgiu em 2008. Foi 2008? 2009, quer dizer, perdão. Reitero essa parte. Em 2000 e... Então, no ano 2000, teve a Copa João Avelange. Os times das 3 divisões disputaram o campeonato nesse torneio, onde a final foi entre Vasco e São Caetano, que deu aquela confusão no segundo jogo. Tanto que já teve que depois repetir esse jogo, só que agora no Maracanã. Resultado: o Fluminense, que era para ter jogado a Série B em 2001, não, já jogou a Série A. Tanto que até hoje o pessoal pede pro Fluminense pagar a Série B. Tá essa piada até hoje, né? Porém, o que aconteceu posteriormente, apesar de ter continuado jogando? O Sandro Hiroshi, ele encerrou a carreira como jogador em 2013. E hoje ele é atleta olímpico. Ele disputa, acreditem se quiser. Ele hoje ele começou a participar dos campeonatos de trap americano, uma modalidade de tiro que até então não integrava os Jogos Olímpicos. Aí agora ele também administra uma loja de sapatos em Americana junto com a esposa. Ele disputou também campeonato de força olímpica, que é também uma modalidade de tiro. Tem uma entrevista dele no site Terceiro Tempo que eu vou deixar depois. Aqui, ó. Eu vou olhar aqui o que ele fala sobre esse campeonato dele. Que ele teve que fazer muita coisa. Teve que fazer curso de capacitação, teste psicológico, teste psicotécnico. Ele teve que estar em dia com as exigências do exército. E olha o que ele falou sobre essa modalidade dele, onde ele entrou. Tá aqui. É um esporte muito exigente. Não se pode colocar uma arma na mão de qualquer um. E não pode mesmo. A gente tá vendo o que tá acontecendo, né? E também é um esporte caro. Também é caro. A fossa olímpica exige uma espingarda calibre 12 de 4 quilos. Se construída no Brasil, chega em torno de R$ 2.500. Se for importada, pode chegar a R$ 12.000. Ou seja, não é barato. Nisso, ele participou de um campeonato. O máximo de pontos era 125. Ele foi campeão com 114 pontos. Ou seja, quase dentro da média. E olha que coisa mais engraçada que aconteceu. Ano passado,
O Poupada Tempo de Americana fez uma propaganda sobre regularização de documentos, como ter os documentos em ordem. Essa campanha foi feita no Twitter. E adivinha quem foi usado como garoto propaganda? Sandro Hiroshi. Por quê? Ele foi renovar a CNH, né, a carteira de habilitação no Poupa Tempo, e eles já usaram ele como chamariz, né, como marketing. E olha que deu certo, hein? Olha só, tem daqui no. Essa foi publicada no site da. Essa matéria foi publicada no site do Sport TV, hein? Eu vou deixar tudo linkado aqui pra vocês de onde eu tirei todas as informações desse roteiro. Folha Online, Terceiro Tempo e Sport TV. Vamos lá, eu vou ler aqui pra vocês como foi feito. Olha como é que era a campanha. O ex-jogador Sandro Hiroshi sabe a importância de manter os documentos em ordem, por isso esteve no Poupa Tempo Americana para renovar a CNH. Revelado pelo Rio Branco da cidade, ele jogou no São Paulo, Flamengo e em times dos Emirados Árabes e da Coreia do Sul. Ou seja, eles meio que tiraram sarro, né? Foi meio que uma trollagem. Falei, olha, se fosse, como diz minha mãe, se fosse sério ninguém acreditava. Por que não? Mas foi trollagem mesmo, viu? Olha, mas foi. Bom, gente, foi isso, né? Como eu sempre lembro no final, né? Que são vídeos agora quartas, quintas e sábados às 8 da noite. No ano que vem vamos ter algumas mudanças. E essa mudança vai ser sentida nos dias em que os vídeos forem ao ar. Quando isso acontecer, eu vou avisar pra vocês certinho quando é que vai acontecer. E lembrando só mais uma outra coisa antes que eu me esqueça totalmente. Em julho agora, faltando mais ou menos 20 e, segundo meus cálculos, faltam 27 dias para o início dos Jogos Pan-Americanos, que esse ano serão realizados em Lima, no Peru. Um abraço aos irmãos peruanos. E olha, eu vou fazer um vídeo contando a história dos Jogos Pan-Americanos. Eu já vou começar a trabalhar no roteiro. Nós vamos ter este vídeo sobre a história dos Jogos Pan-Americanos no dia 25 de julho, que vai ser véspera do início dos Jogos da competição esse ano. E olha, é uma história boa. E ano que vem nós teremos as Olimpíadas, que serão em Tóquio, no Japão. Ou seja, competições de madrugada até o meio-dia aqui no nosso horário de Brasília. Então, gente, um beijo pra todo mundo e tchau. E mesmo sendo férias, eu não vou parar.